Fala, ouvindo, e hoje estamos para mais um vídeo. E nesse vídeo é a decadência de meu malvado favorito. Esse vídeo vai ser, voltamos, né, Hércules Lima 1. E eu sumi porque eu tô com muita preguiça de reagir. E eu estou pensando em fazer novos vídeos originais para esse canal e para o canal de games. Então nos próximos dias, acho que eu vou fazer um novo calendário. Ainda vai ter os vídeos de react, só que agora eu acho que eu vou derivar de semana sim, semana não. Ou vou deixar, sei lá, para um sábado esses vídeos novos que eu estou tentando fazer. Vai ser vídeos bem legais. Estou pensando numa maneira de fazer eles. Vou tentar deixar a edição maior que eu já fiz. E eu acho que eu vou voltar ao canal de games e até o canal de reviews pode voltar. Mas daí são projetos mais lá pro futuro. Eu posso fazer a parte 2 de vídeos de projetos, né, que eu fiz em 2025. É só isso, falando que eu só estou dando essas sumidas porque eu estou sem vontade de reagir. E também eu vi muita gente criticando quem faz react. Aí eu tenho meio que um bloqueio sobre isso. Então é um negócio que fico muito triste. Também estou muito culpado pelo negócio da escola, né? Então é só querendo avisar que talvez tenha novo conteúdo nesse canal. E que talvez vou fazer minhas próprias edits, já que eu recebo muito hate. E muitas poucas vezes quando eu lanço aquelas edits do Capcut. É só isso mesmo, só queria avisar, então vamos pro vídeo. Meu Malvado Favorito 1 é o melhor filme da Illumination e também foi o mais bem desenvolvido. Não é segredo pra... Acho que meu malvado favorito 1 fica ali pau a pau com Super Mario 1. Super Mario 1 também é foda demais, mesmo eu gostando mais dos filmes do Sonic. Pra ninguém que, com o passar dos anos, a saga deixou de ser aquele filme bom que veio de um estúdio novo, que quase ninguém conhecia, a se tornar a franquia mais caça-níquel das animações. Tem um bocado de spin-off e todos são ruins. Não existe um bom. Só uns dois que tenta, que é bonzinho. Dá pra assistir com a família, mas o resto é tudo horrível. Tá mais que óbvio que essa franquia está indo ladeira abaixo a cada novo lançamento. Em 2022 eu acreditei que tínhamos chegado no fundo do poço no quesito qualidade narrativa. Mas é então que em 2024 chega o mais novo e pior capítulo dessa saga. E que pra mim, além de ser o pior filme da franquia de filmes do Gru e dos Minions, acabou se tornando também um dos piores filmes que eu já assisti em toda a minha vida. O filme é muito, mas muito ruim mesmo. Meu malvado favorito é 4, é ruim com força. E é por isso que hoje, nesse maldito canal, iremos falar sobre cada um dos filmes dessa mina de ouro da Illumination e abordar principalmente a decadência de meu malvado favorito. Meu malvado favorito versus Megamente. Aí é a briga de gigantes pra ver quem tem as continuações mais horríveis. Tudo começou em 2010, um ano bem tranquilo, em que tivemos o maravilhoso Toy Story 3, o legalzinho Shrek para sempre, mas Legalzinho não, horrível demais. que para além desses filmes animados, também foi o ano que tivemos a Copa do Mundo, que pelo menos para mim, foi a minha Copa do Mundo favorita. Porém, além desses três elementos que marcaram o meu ano de 2010, o mundo nos presenteou com dois excelentes filmes matemáticos de protagonistas vilões, sendo eles meu malvado favorito 1 e Megamente. Megamente, pra quem já assiste esse canal, sabe que eu sou o maior fã do primeiro filme e o maior hater do segundo filme e da série, tanto que já fiz 3 vídeos sobre esse assunto, e peço por favor para que depois que terminar esse vídeo, você assista a eles. Vai estar tudo na descrição para quem quiser dar uma olhada. Ambos os filmes têm histórias focadas em vilões como personagens principais. E sendo mais específico, ambas são histórias de redenções, com os respectivos vilões tendo arcos que... Pra ser sincero, eu prefiro Megamente. A história de meu malvado favorito é muito besta. Tipo, roubar a lua, é sério. fazem eles abandonarem a vilania com o decorrer do filme. E talvez a que seja a maior semelhança entre eles dois é que nenhum deles conhecia os produtos da Manual. Brincadeira, esse vídeo não é patrocinado. Quem dera se fosse. Ainda bem que não é patrocinado. Eu rezo ainda bem que não foi patrocinado. Eu agradeço.
Quem dera se fosse. Possivelmente a que seja a maior diferença entre esses dois carecas é que o Megamente deixou de ser malvado por causa de sua namorada e o Gru deixou de ser malvado por causa das suas filhas. Agora, sobre o legado de cada filme, ambos talvez estejam no mesmo patamar de qualidade, mas Meu Malvado Favorito se mostrou muito superior no quesito bilheteria, se tornando uma das franquias mais rentáveis. Que Meu Malvado Favorito fez mais bilheteria do que um filme da DreamWorks? É sério que um filme da DreamWorks perdeu pra um filme de um estúdio novo que acabou de surgir? É sério? Não só das animações, mas do cinema no geral, com o filme Minions de 2015 tendo arrecadado mais dinheiro do que Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei e Batman. Não, arrecadar mais dinheiro do que Batman, o Cavaleiro das Trevas, aí é papo de se matar. O Cavaleiro das Trevas, mano, isso é inacreditável. Meu Malvado Favorito 1 teve 3 sequências e 2 spin-offs lançados direto pro cinema, enquanto que Megamente teve um curta de 16 minutos, uma sequência lançada direto pra streaming que é horrorosa e uma série que é 2 sequências horrorosas. No caso, eu considero as 2 sequências, a série e o filme, mais horrorosa ainda. E grande parte do sucesso de Meu Malvado Favorito não é nem pela sua história bem desenvolvida ou pelo seu protagonista carismático, mas pelos personagens secundários que roubaram totalmente a cena, os Minions. Os Minions fizeram tanto sucesso que ofuscaram completamente o brilho de Megamente, tanto que no filme do Megamente também tinha um personagem chamado Minion, mas que... Os Minions são personagens caça-níquel demais. Eles só servem pra ser caça-níquel. É esse negócio desses Minions. Personagens chatos pra caralho, esses caras. Nunca gostei desses bostas. Teve até que alterar seu nome quando foi lançada a continuação, por causa dos Minions da Illumination. E o mais engraçado é que em 2024 os 2 filmes tiveram sequências e as 2 sequências foram horrorosas. Os carecas se deram mal. Se foder. Só que ver pelo lado bom, pelo menos a animação de Meu Malvado Favorito 4 é boa. De toda a filmografia da Illumination, esse filme aqui se destaca por ser A maioria dos... Já vou! verdadeiramente excelente. E a comédia dele, por mais que seja bem simples, funciona até hoje. O filme conta a história de Gru, um vilão que, embora seja malvado, não tem conseguido fazer muitas vilanias nos últimos tempos, roubando coisas pequenas comparadas. Pior que eu nunca gostei do Meu Malvado Favorito. Eu nunca gostei. Eu sempre fui diferentão, falei, né, esse filme é de bosta, esse filme é de merda. Sempre falei que eu era do time Megamente. Só que depois do Megamente 2 eu virei time. Eu não virei time nenhum. Eu virei time lá na minha casa. Aos seus rivais do crime. É então que ele decide fazer o maior roubo da história. O safado quer roubar a lua! E até esse fascínio dele pela lua é bem explorado durante o filme, sendo mostrado que desde a infância ele sempre teve uma admiração especial por ela. E é um dos pontos... Eu gosto da origem do Gru. A origem do Gru é muito foda. O feito dele ser negligenciado pela mãe, não ter pai, isso daí é muito foda. Muito foda. Enquanto o irmão dele é um ricão, famosão. Que a saga vai abandonando com o decorrer dos anos, que é o desenvolvimento de uma história. Nesse filme, quase todas as cenas contribuem em algum ponto para o desenrolar da trama. Exemplo sobre isso: a cena de introdução das meninas serve para mostrar que elas são órfãs, vivem uma vida ruim, trabalham como vendedoras de biscoitos e desejam ter uma família. E não só isso, mas o filme deixa bem claro a personalidade de cada uma delas. Dá pra perceber aí o tanto de tópicos em apenas uma cena que vão ser citados novamente para desenvolver melhor a história. O fato delas trabalharem vendendo biscoitos é o que vai atrair o grupo para adotar elas. O fato delas desejarem ter uma família é o motor que vai ajudar a desenvolver a relação delas com o Gru, e o que vai motivar o Gru a buscar por uma esposa no segundo filme, para dar uma mãe para elas. O que eu quero dizer com isso é que as cenas desse filme não são gratuitas. A maior parte delas desenvolve algum segmento da história. A animação pra um começo de estúdio, essa animação tá foda demais. Tá foda demais. 10 cenas que os Minions aparecem são assim. Existe uma cena nesse filme mais longa do que deveria ser, dos Minions indo fazer compras em um supermercado. E por mais que essa cena seja só os Minions fazendo bobagem, ela tem uma importância narrativa, pois toda essa aventura no supermercado foi para comprar um unicórnio de brinquedo para Agnes. E com isso, o longa progride tanto na relação da Agnes com os Minions, mas também na relação dela com o Gru, já que foi ele que mandou comprar o unicórnio. Esse filme consegue ser tão bom que até as cenas dos Minions têm um certo significado, sabe? Só que as sequências posteriores são tão ruins que nem as cenas envolvendo o Gru tem significado mais. As continuações dessa franquia vão perdendo qualquer tipo de progresso narrativo, e tudo com o intuito de fazer piadas idiotas de vender brinquedos.
A maioria dessas piadas eram peidos. Peidos. Literalmente tem. Na vida real existe uma arma de peido. Essa é a coisa mais idiota que eu já vi. Tipo em Minions 2 tem uma arma de peidos. Cara, isso daí é fácil de se matar. A franquia se tornou apenas um caça-níquel. Parece até vários curtas juntos em um filme, mas que os escritores não deram nenhum mínimo de coesão entre esses curtas. Mas calma que por enquanto a saga ainda continua boa, porque agora vamos falar do segundo filme. Você achava burro, achava que não... Depois da Illumination produzir alguns curtas muito bem sucedidos dos Minions, ela percebeu o potencial econômico que esses baixinhos amarelos poderiam lucrar. Dessa forma, em 2013 foi lançado A Illumination parece um spin-off da Disney, só pensa em dinheiro. Dinheiro, eu amo dinheiro. Meu Malvado Favorito 2, onde os Minions deixariam de ser simples personagens secundários para terem a sua própria subtrama no filme. Os produtores, cientes de que para ter sucesso nessa sequência, eles precisariam colocar mais e mais Minions, protagonizando tudo que era trailer de divulgação que saía, para deixar bem claro pro público que esse filme novo teria mais Minions do que o anterior. Se compararmos esse... O negócio é que até na animação de início do filme, tem aquela animação mostrando ali o nome Illumination. Os Minions, que são os personagens dali, diferente da DreamWorks, que tem ali aquele menino lá pescando na lua. Diferente da Disney, que tem aquele castelão foda. A Sony, que é a Sony. Só que não. Minions. Eu amo Minions. como o anterior, fica nítido que eles apostaram muito mais nos Minions, não só no tempo de tela, mas na quantidade absurda de Minions que aparecem. E se a participação deles no primeiro filme, em sua maioria, era para fazerem piadas envolvendo humor físico e escatologia, nesse segundo filme isso ficou ainda mais evidente, com mais piadas de Minion batendo em Minion, de Minion peidando, só que, você sabe o que isso significa? Mais bonecos dos Minions sendo vendidos e mais dinheiro pra Illumination. Mas mesmo com esse exagero de Minions, o segundo filme ainda é muito bom. Na minha opinião, o primeiro filme tem uma nota 9,5 e o segundo 8,5. Ele possui sim muitas cenas gratuitas e exageradas, mas ainda assim você percebe um desenvolvimento na história. Dessa vez o filme gira em torno da relação do Gru com as suas filhas, já que ele ainda está aprendendo a ser um pai. Então mostra ele fazendo sua primeira festa de aniversário para a Agnes, mostra ele com ciúmes da Margot e o seu primeiro namorado. E não só isso, mas a história do filme é focada no Gru se apaixonando, revelando traços do passado dele, onde na infância ele era ignorado pelas garotas. Eu acho engraçado que ele literalmente manda prender o namorado da Margot. Isso é engraçado demais. Ele: prendam esse menino. Eu quero que vocês prendam esse menino. Prendam o menino. Da sua escola, parece até comigo. E a motivação do grupo para ter uma esposa era para dar uma mãe para suas filhas. Motivação totalmente válida. E sabe aquele namorado da Margot que eu citei? Ele é filho do vilão do filme. Então a presença dele na história serve tanto para dar mais profundidade à relação do grupo com a Margot, mas para... mais profundidade. Mais profundidade. Conectar narrativamente o Gru com o antagonista do filme. E a participação dos Minions nessa aventura acontece por meio do El Macho, que quer montar um exército de Minions roxos. Você percebe que cada tópico da história tem um motivo para existir. Todos os segmentos ajudam a desenvolver algum ponto da narrativa. E por mais que não seja tão profundo quanto o primeiro, que é um filme lindo que aborda a paternidade e a adoção de maneira respeitosa e bem desenvolvida, o segundo ainda é muito bom. E o que ele perde de profundidade em relação ao primeiro, ele compensa no humor. Eu tenho que admitir que esse filme é hilário, mas mesmo tendo um foco muito grande no humor, o filme ainda aborda temas interessantes, como o romance do Gru, e consegue dar um bom desenvolvimento para a história. Porém, esse líder lá do Zé Gorizão é chato demais, esse cara. Esse cara parece um político, ele tão chato e mentiroso. Próximo filme que as coisas começam a dar muito errado. E a franquia Meu Malvado Favorito deixa de ser um filme com uma mensagem bonita e um bom toque de humor para se tornar a franquia mais caça-níquel da história das animações. Então, até esse ponto do vídeo, eu posso falar que a saga estava em seu auge. Mas a partir de Minions, lançado em 2015, a franquia conheceu a sua queda. Pelo menos no quesito qualidade, pois no quesito bilheteria, ela só se superou a cada filme. Rapaziada, eu vim aqui rapidão pedir só pra você deixar o like, se inscrever no canal e me seguir em bilheteria. Fazer muito dinheiro, só era preciso fazer piadas ruins de peido e colocar muito humor físico no meio. Apenas esses dois fatores fizeram esse filme, que não possui nenhum tipo de história a ser contada, fazer mais de 1 bilhão em bilheteria. Rapaziada, isso é mais que o dobro do que o primeiro filme arrecadou. Esse é tipo um dos filmes que mais fizeram bilheteria da história. E é um filme de Minions. Minions. Olá, eu gosto de dinheiro.
Esse filme é uma merda. Cara, mas ele é muito ruim. Não tem como defender. Nem o advogado do Fluminense consegue defender a qualidade desse filme. Isso é sem condições. Como um roteiro tão vagabundo foi aprovado. Na verdade, esse filme parece que não tem uma história a ser contada. São só os Minions fazendo besteira do começo ao fim do filme. Só que pra não ser injusto, o comecinho dele é bem promissor. Ele teria uma história que poderia ser bem desenvolvida. Essa premissa dos Minions existirem desde o começo da vida na Terra e de como eles desenvolveram essa ideia de sempre seguir um líder para se proteger. Mas depois daí, o filme não explora mais nada. O personagem do Stuart, por exemplo, não tem nenhum tipo de desenvolvimento. O único traço de personalidade que ele tem é gostar de tocar violão. Só isso. Não tem mais nada a apresentar. Os outros dois são o Kevin e o Bob. O Kevin... Personagens chatos pra caralho, esses dois. Isso daí pra mim é matar. Isso daí poderia matar. Tem o objetivo de se tornar um líder. E o Bob quer mostrar que possui algum tipo de valor. E sabe em que momento o roteiro do filme aborda isso? Em nenhum! Brincadeira. O filme mostra isso apenas no começo e no final. Mas esses objetivos não são desenvolvidos em nenhum momento. É tudo muito superficial. As soluções que o filme traz são muito preguiçosas. Tipo, eles vão dormir em um shopping e aí, assistindo televisão, do nada, eles recebem a informação de que vai ter uma exposição de vilões. E a informação é simplesmente jogada da forma mais aleatória possível. Como se os escritores realmente não quisessem escrever uma história. As soluções são muito rápidas. Na história, a Scarlet Overkill é a maior vilã da atualidade. Ela é a mais poderosa dentre todos. E aí ela quer contratar um ajudante pra ela. E quem consegue o cargo são os Minions. De novo, da forma mais aleatória possível. Mas o problema não é nem esse. O problema é que a Scarlet quer que os Minions roubem a coroa da rainha pra ela. E dá armas pra eles realizarem esse objetivo. E eles vão lá e conseguem de primeira. E aí fica o questionamento. A Scarlet, que é a maior vilã de todas e possui todo o armamento que quiser, por que ela mesma não foi lá roubar a coroa? Porque ela é um incompetente, personagem chata pra caralho. Tudo nesse filme é chato, horrível, horrível demais. Que ela precisava dos Minions que só fazem besteira. E no meio dessa cena de roubo, ainda tem um momento que dura 40 segundos. Sério, eu contei. São 40 segundos dos Minions dançando com os guardas. E o filme é inteiro feito de cenas assim. Cenas que não possuem nenhum propósito na narrativa. É apenas isso. Um roteiro que não tem uma história a ser contada. Os arcos que o filme apresenta simplesmente não são desenvolvidos. As soluções que os escritores utilizam são as mais vagabundas e preguiçosas possíveis. E a intenção disso tudo é apenas vender produtos licenciados dos Minions. E sinceramente, eu não consigo nem considerar isso um filme. Não dá pra dizer que isso é arte. São 91 minutos de Minions se batendo e peidando. Esse tipo de prática da Illumination corrompe o cinema. Não precisa ser assim. O segundo filme tem uma história simples, mas funciona. Por que não fazer algo pelo menos parecido com o segundo filme, mano? Parece que os escritores nem querem mais contar nada, porque eles sabem que vai vender de qualquer jeito. E o cinema não merece isso. As crianças não merecem isso. Por que não contar isso? As crianças são burras. Elas não vão entender. Criança não tem senso crítico. Não tem. Qualquer merda que vier na cabeça deles, qualquer berrote, eles ficam repetindo. Histórias boas pra essa nova geração, sabe? Histórias de amizade, como foi retratado em Toy Story 1. Histórias sobre humildade, como foi mostrado em Carros. Histórias de superação, como foi contada em Kung Fu Panda. As crianças precisam absorver esse tipo de mensagem e não apenas ficar vendo besteiras. Pra isso já existe o TikTok. E nem precisa ir tão longe. O primeiro filme dessa franquia apresenta uma linda história sobre paternidade. É bonito de se acompanhar. O segundo mostra o Gru tentando conhecer uma mãe para suas filhas. Não precisa ter a história mais original do mundo, mas tenha pelo menos uma história pra contar. E isso que a gente ainda tá no terceiro filme dessa saga. E ainda faltam mais 3. E pra falar a verdade, a situação não melhora nem um pouco. Mas agora um fato a se pensar sobre esse filme. Na história dele é mostrado que os Minions sempre servem ao maior vilão de cada época. Por isso nunca pergunte a quem os Minions serviram em 1945. E o pior é que eles vão lançar um novo filme chamado Minions e Monstros. Aí sabe o que vai acontecer neles? Eles vão se vir. Eles vão tentar fazer um filme, uns cabras idiotas, genéricos. Aí eles vão conhecer monstros. Aí vai ser em 1926 o filme. Aí fica sem lógica completamente. Quebra a história todinha isso daí. Essa história aqui já não tinha. Foi apresentada nesse filme de merda chamado Minions.
Meu Malvado Favorito 3 ou Minions 1.5, chame do que quiser, porque mesmo sendo um novo capítulo de Meu Malvado Favorito, boa parte é, na verdade, um filme solo dos Minions fazendo besteiras pelo mundo. Cara, essa é outra bomba que apresenta os mesmos erros de Minions 1. E o chato desse vídeo é porque vou ter que repetir os mesmos argumentos o tempo todo, porque os novos filmes apresentam sempre os mesmos erros. A única diferença desse filme pro filme dos Minions é que dessa vez o Gru tá no meio pra deixar um pouco diferente. E se ele conheceu as suas filhas no primeiro e conheceu a sua esposa no segundo, nesse terceiro ele conhece o seu irmão. A trama é a coisa mais vazia e previsível possível. Acontece que o Gru teve um irmão perdido em toda a sua vida, que se chama Drew. Então ele vai atrás dele, se conhecem, se tornam amigos, fazem um roubo de diamante juntos, depois eles discutem, fazem as pazes, roubam o diamante novamente, derrotam o vilão, os Minions não fazem nada de importante, fim de filme. Sério, a trama é exatamente desse jeito e parece que ninguém na Illumination percebeu a Outro filme completamente horrível. Horrível demais. merda que eles tinham escrito. Todo o sentimentalismo que os dois primeiros filmes possuíam é jogado pelo ralo. O novo personagem da vez é apenas o Gru usando uma peruca. E esse irmão dele é tão irritante que parece mais um Minion dentro do corpo de um humano. Sério, esse cara é o maior imbecil do filme. E o longa é cheio de histórias que deixam o ritmo do filme totalmente confuso e desorganizado. Mas agora sobre o pior elemento que esse filme apresenta, os Minions. Se eu contasse que os Minions desse filme conseguem ser ainda piores que os Minions do seu filme solo, parece até impossível, mas a Illumination conseguiu. Acontece que a Illumination percebeu que para os Minions funcionarem junto com o Gru, eles tinham que escrever um roteiro que conectasse a aparição do Gru com a dos Minions. Mas o problema é que se os Minions fossem usados juntos com o Gru, acabaria resultando em menos cenas de Minions fazendo coisas de Minions, ou seja, menos dinheiro para a Illumination. Então, que E eles, Lost Stones, não compensa deixar os Minions minimamente inteligentes. melhor solução do que dar aos Minions a sua própria subtrama sozinha, sem nenhum envolvimento com a história do filme. Esse tipo de prática da Illumination é muito cara de pau. Eu, como espectador, me sinto desrespeitado assistindo esse tipo de lixo. Esse filme conta 4 histórias. O Gru conhecendo seu irmão Drew e explicando como é ser um vilão, a Edith e a Agnes indo atrás de um unicórnio, a Margot dando um fora em um gordinho safado que gosta de queijo, e os Minions se separando do Gru porque o Gru não é mais do mal, criando dessa forma a sua própria subtrama dentro da cadeia. E essa subtrama são os Minions na prisão. Mano, qual o contexto disso? Ah, eu sei. Vender bonecos dos Minions com roupa de prisioneiros. Não é óbvio? Tudo nessa franquia só tem a intenção de vender brinquedos. Outro sinal disso são as roupas monocromáticas utilizadas pelo Gru e Drew. Tá na cara que esses uniformes só foram Nossa, mas esse Funko Pop é bonito. Esse Funko Pop é bonito. Mesmo que seja uma merda esse filme, os Funko Pops ficaram bonitos. implementados na trama para vender brinquedos. Mas voltando a falar da trama envolvendo os Minions na cadeia, depois que eles são presos, eles acabam se tornando os líderes da cadeia. Só que depois eles ficam entediados, fogem da cadeia para se unir novamente ao Gru, e o filme não tem a menor preocupação em dar alguma influência dessa história para a trama principal. Eles literalmente não fizeram nada. Nem o vilão dessa porcaria de filme consegue ser interessante. Os outros dois, por mais que não possuíssem muito desenvolvimento, ainda eram engraçados e divertidos de se acompanhar. Esse cara se resume em uma criança que se recusa a crescer, é do mal e é derrotado no final. Só isso. Verdade. É muito chato. Não tem mais nenhuma camada nele. O chato nesse ponto da franquia é porque a Illumination simplesmente desistiu de contar uma boa história. As tramas são as coisas mais cagadas possíveis. Um dos objetivos desse filme era tentar desenvolver a relação da Lucy com as meninas, mas nem isso o longa consegue. Em nenhum momento em toda essa saga você enxerga a Lucy como mãe delas. E a Lucy sendo mãe é um excelente ponto que poderia render uma excelente história. Mas não, a Lucy parece muito mais uma madrasta das meninas. E isso não faz o menor sentido, porque o Gru também não é pai delas biológico. Então não existe nada que impeça a Lucy de se tornar efetivamente a mãe delas. Mas os escritores se recusam a dar qualquer tipo de camada para a história. Poxa, se o primeiro filme foi sobre a relação entre pai e filhas, o terceiro poderia ser muito bem a relação entre mãe e filhas. Poderia ficar tão bonito como o original, mas aí não venderia tantos brinquedos, né? Então a Illumination simplesmente descarta esse tipo de ideia. Diferente do anterior, esse filme dos Minions se concentra tanto nos Minions como no Gru, e só por isso ele já é um pouco melhor do que o primeiro. Esse daqui já é uma nota 6. Não passa disso. E o Matheus Jusenei foi a pessoa que mais amou esse filme. Matheus Jusenei, do canal. Antigo canal Projeto Corneto, que agora é Matheus Jusenei.
Minions. Mas ainda assim, esse filme também é muito ruim. Dessa vez, o Gru tenta entrar no seu grupo de vilões favorito. Porém, ele é humilhado por eles. E para mostrar que é um vilão digno, rouba o item mais valioso dos caras. Mas esse Minion novo, chamado Otto, acaba perdendo essa relíquia. E depois disso, o Gru é sequestrado por outro vilão. E o Kevin, Bob e Stuart vão atrás dele. E isso é o que tá acontecendo em praticamente todos os filmes da Illumination. Subtramas desnecessárias. O novo Minion, chamado Otto, indo recuperar a pedra. Os outros 3 idiotas aprendem karatê. E o Gru começa a fazer amizade com o vilão. E outro diferencial é que a trama se passa nos anos 70, justamente para dar mais personalidade ao filme e não ficar idêntico ao vazio que é o primeiro longa desse spin-off. Toda a estética dos anos 70 está presente, junto de suas roupas características e as músicas de sucesso da época. E isso é legal de se notar justamente por esse filme ser destinado a crianças. E outra... Eu não sou dos anos 60, então não sei como é que era os anos 60, os anos 70. Outra coisa que fez desse filme o terceiro melhor dessa franquia, mesmo que ele seja muito ruim, são os dubladores que estão nele. Jean-Claude Van Damme, Danny Trejo, Dolph Lundgren. Mano, O Danny Trejo é foda, só que eu acho que dubladores não prestam. os caras chamaram até a atriz que fez a Xena, a Princesa Guerreira. E isso é muito interessante. O problema é que os personagens que eles interpretam não fazem nada. São praticamente figurantes. Eles chamaram toda essa galera e mal deram falas para eles. Isso é muito paia. Então mesmo quando a franquia acerta... Porque ia ficar muito caro eles falarem muito. Porque esses caras gostam de receber muito dinheiro, só que eles não gostam de gastar dinheiro. Aí ia ficar caro. Os caras iam cobrar caro caso eles falassem muito. ela caga tudo logo depois. E esse filme apresenta os mesmos erros que essa franquia vem demonstrando há anos, que são histórias que não tem nada a contar, a história é só um pretexto para colocar os Minions mostrando a bunda, porque é só isso que eles sabem fazer. Todo filme dessa saga tem pelo menos 3 cenas mostrando bundas, e isso fica muito chato com o tempo. Para fazer esse vídeo eu assisti todos os 6 filmes em um dia, e quando eu tava no último filme eu já não aguentava mais ver piada sobre isso, mano, cansa. Esse filme tem um arco envolvendo o karatê, que foi claramente inspirado em filmes como Karate Kid, e cara, acompanhar isso foi uma das piores experiências que eu já tive assistindo filmes, porque toda essa palhaçada não teve um mínimo intuito de contar uma história. Os escritores conseguiram fazer um arco que simplesmente não se desenvolve, ele simplesmente não sai do lugar. É uma aula de como não escrever uma história, porque não existe progressão aqui, ela começa em um lugar e termina no exato mesmo lugar. E outra coisa péssima foi o final. Além dos Minions resolverem tudo sem nenhum tipo de explicação, eles não treinaram para desenvolver aqueles poderes, eles aparecem do nada e despertam os poderes porque sim, e não é nem isso que eu queria citar. Nesse final, teoricamente, o vilão que ensinou o Gru era para ter falecido no meio da batalha, e eu tinha até gostado disso porque eu vi pelo menos um pouco de coragem por parte dos escritores em tirar a vida de um personagem, coisa que nunca aconteceu nessa franquia. Mas, como eu tinha dito, tudo que... Mas essa franquia é covarde, essa franquia é muito, mas muito covarde, elas não têm coragem de matar nenhum personagem. Isso é o que me irrita desses filmes da Illumination, eles não matam nenhum personagem. Vamos fazer as pazes. Você estava tentando matar? Agora é mesmo, mas vamos fazer as pazes, que nós somos amiguinhos. O filme acerta, ele erra logo em seguida. E quando eu penso que não, o vilão mostra que na verdade está vivo. Em resumo, é um péssimo filme que conta 3 histórias chatas pra cacete, mas que, se tivesse focado apenas nos 3 personagens principais juntos do Gru, poderia ter se tornado um bom filme. Esse filme poderia desenvolver o começo da relação dos Minions com o Gru, e essa ideia é muito boa. Nossa, Hércules Lima 1, você é feio, viu? Ah, menino feio. Ah, menino feio. Tinha tudo para ter se tornado uma boa história, mas a Illumination, com essa péssima mania de picotar o filme em subtramas, acabou com qualquer resquício de qualidade que essa experiência poderia ter oferecido. Finalmente chegamos no último e, acredite se quiser, pior capítulo dessa saga. Cara, eu já não aguento mais falar sobre tanto filme ruim. Nossa, e finalmente chegamos em 2024. A não ser que você esteja me assistindo no futuro. E se esse for o caso, espero que o Corinthians tenha ganho mais uma Libertadores. Esse maldito ano... Não, o Corinthians não ganhou nenhuma Libertadores, só ganhou uma porra de uma Copa do Brasil. E uma Supercopa contra o Flamengo. Bom, eu avisei.
de 2024 trouxe consigo o quarto filme de meu malvado favorito. E para a surpresa de ninguém, ele é um péssimo filme. Mas vamos por partes. Se eu acreditei que o terceiro filme já tinha muitas subtramas, é porque eu não tinha conhecido esse quarto, porque ele consegue colocar ainda mais. Esse quarto filme parece que foi feito pelo YouTube Shorts, porque as coisas aqui não possuem um mínimo de conexão. São vários curtas que juntaram e colocaram no cinema, sem ter a mínima preocupação de dar coesão narrativa a esses curtas. Uma aventura não tem nada a ver com a outra e nenhuma delas chega a lugar nenhum. A cena de introdução dessa vez mostra o Gru indo capturar um novo vilão, ignorando completamente o final do terceiro filme, em que o seu irmão Drew resolve se tornar um rival, levando até os Minions junto com ele. Porém, você lembra que se fizessem isso, não teria um novo vilão, ou seja, menos o brinquedo para ser vendido. Maxime Le Mal é o novo antagonista da vez, e de início já é derrotado pelo Gru. Porém, como todo vilão, ele escapa. E o irmão dele sumiu nesse filme. Sumiu, evaporou. Do nada. Evaporou. Sabe o que é evaporar? Ele evaporou. Sumiu. Sumiu. Da cadeia e jura vingança contra o nosso careca favorito, fazendo o Gru se mudar para uma casa nova com o intuito de se esconder e proteger a sua família do novo vilão. Essa é uma ideia boa. Que é o intuito dele meio que ficar foragido ali para proteger sua família. Só que eles não conseguiram usar essa ideia bem. Eles fizeram a pior atrocidade que eles poderiam ter feito com essa ideia. É uma ideia muito boa. Do fato ali do Gru tá se protegendo, tá foragido ali dos vilões. É muito boa essa ideia, só que eles jogaram uma pia de cocô em cima. Passando por outras pessoas, trocando de identidade e tudo. E é aqui que as coisas começam a dar muito errado, pois o filme apresenta 5 subtramas. A primeira de todas, Gru tem um filho. O Gru teve um filho antes de você, amigão. Lide com isso. Porém, o seu filho o rejeita como pai. E aqui se desenvolve a primeira subtrama, com o Gru aprendendo a ser um bom pai de novo. A segunda subtrama é a Lucy, que agora trabalha como cabeleireira. E eu também não sei falar essa palavra, cabeleireira. Nossa, falei primeiro, cabeleireira. Cabeleireira. Vacila quando queima o cabelo de uma cliente. E o resto do filme é essa mulher correndo atrás dela. Tudo isso só pra fazer uma piada referenciando Exterminador do Futuro 2. Nossa, que piada engraçada. A terceira trama é dedicada a Edith e a Agnes aprendendo karatê. Só isso, não tem nenhum... Esses caras da Illumination tem um fascínio por karatê junto com Minions. Os caras têm um fascínio. Porque não é possível. Esse cara amar karatê e com Minions. Tipo de função na história elas aprenderem karatê, nem pra no final do filme mostrar elas lutando, mas não tem nenhum tipo de objetivo essa história do karatê, e toda essa palhaçada consome mais de 5 minutos de tempo de tela. A quarta trama é que os novos vizinhos têm uma filha que é fã do Gru e fica ameaçando contar o segredo dele caso ele não ajude ela a se tornar uma vilã. E essa trama é absurdamente ridícula, porque ninguém se importa com essa personagem. E aí eu te pergunto, por que não substitui o papel dela na história pela Edith? Se só isso tivesse acontecido, já ajudaria a desenvolver a relação entre pai e filha. E outra coisa, a Edith, mesmo sendo uma personagem muito legal, nunca foi bem utilizada em nenhum filme dessa franquia. E agora seria a oportunidade perfeita para contar uma história que desenvolva tanto ela como a relação dela com o Gru. Mas se fizessem isso, não teria uma boneca da Pop para vender. Nunca teria uma boneca. Eles amam bonequinhas. Eles são as bonequinhas. Ou seja, menos dinheiro para os cofres da Illumination. E a última trama é a dos Minions, que assim como o terceiro filme não tem nada a ver com a história principal. Dessa vez eles são recrutados para serem super-heróis, mas eles acabam causando muito mais problemas do que resolvendo eles. E aí vem o questionamento, qual a função dos Minions nesse filme? Ah, meu amigo, é claro que é vender bonecos dos Super Minions e encher o rabo da Illumination de grana. Olha, aqui, só de personagens novos, aqui ó, temos 1, 2 e 3 bonecos. Aí tem tudo que apareceu nesse filme. Tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bonecos. Isso realmente, ó, pra quem não viu, pra quem é cego aqui, ó, dez bonecos. Tudo isso por um filme lixo, que é esse meu malvado favorito 4. É lixo demais.
sério, a função deles na história é só essa. Eles mal ajudam no confronto final do filme. Eu acho que o nome dessa franquia poderia mudar de Meu Malvado Favorito para Meu Capitalismo Favorito. Ou pra meu boneco favorito, que ia ser muito maior do que essa porra aí. Porque a função dela agora é só render um dinheiro fácil pra Illumination. Eu não duvido nada que toda a trama desse filme tenha sido feita por uma inteligência artificial. Porque é tudo muito rápido. Ó, se eu for lá no ChatGPT ou na Meta IA, eles fazem um roteiro muito maior do que essa porra. Esse lixo de filme. É um lixo. Eu nem acredito que vou dizer isso, mas esse filme consegue ser pior do que Megamente 2. E ser pior do que aquela bomba é uma missão quase Veja pelo lado bom. Pelo menos tem animação bonitinha. impossível. O filme possui 5 subtramas. Isso sem contar a história do vilão, né? E passa o filme inteiro procurando pelo Gru. Só para no final ter uma luta ridícula que não dura quase nada. E ainda por cima, eles copiaram o final de Os Incríveis. São 6 subtramas que não levam a lugar nenhum. Nada nesse filme se salva. E a Illumination ainda conseguiu... É porque Minions é mais uma paródia do que um filme em si. É mais uma paródia de outros filmes. Todo mundo já sabe disso, que essa franquia dos Minions é uma paródia. acertar na estratégia, fazer um filme horroroso que conta 6 histórias, mas nenhuma minimamente decente, mas no final fazer uma cena com uma excelente música, que eu não vou poder mostrar por causa dos direitos autorais, mas que o nome dela vai estar aí na tela. Pois é, ela colocou essa música e trouxe de volta todos os vilões da franquia. Até o Vetor, que teoricamente estava em Marte, aparece aqui sem nenhum tipo de explicação. E no que isso importa? O público vai adorar essa cena final por causa da música e dos personagens antigos. E isso daí realmente é pra vender bonequinhos, não tem outra explicação. Pra vender bonequinhos dos vilões com roupa de prisioneiros que estão voltando, e vai esquecer toda a podridão que foi o filme. E galera, eu não tô zoando. Quando eu reclamei desse filme no meu Instagram, um colega meu me mandou mensagem dizendo que tinha gostado. Eu gostei do filme, mostrando todos os vilões, não sei o que vilões antigos, e com a música Everboy, antes do Hulk The World. Esse cara é doente da cabeça, não tem outra explicação. Ele é doente da cabeça. Do filme por causa do final. E foi aí que eu percebi que a safada da Illumination ainda conseguiu acertar na estratégia. Essa empresa é muito maldita. E o pior é que ela é esperta. Eu tava analisando e ela não teve nenhum filme que foi fracasso de bilheteria. Mano, até a... Sabe por quê? Porque ela vende os trailerzinhos. Aí os pais falaram: ah, são Minions, vamos lá ver para nossos filhos, para os nossos filhos se entreterem e deixar de encher nossos sacos, que são Minions, não vai ter nada demais, vai ser só uma aventurinha legal. Aí eles vão lá, fazem, aí fica se repetindo esse círculo infinitamente. Tomara que Minions 3 não repita esse ciclo e finalmente essa franquia de merda seja cancelada. Pixar já teve seus deslizes na bilheteria, mas a Illumination nunca. E admito que... Impressionante que Dois Irmãos e Elementos foram filmes que foram fracassos. Só que essa porra é boa. Isso me estressa demais, me irrita demais. Soul foi um fracasso. Soul nunca foi um fracasso. Aí, esses filmes caça-níqueis são bons. Isso me irrita demais. Tem uma bilheteria boa. Falei errado. Considero isso impressionante e bem triste também. Até aqueles filmes patos que ninguém fala sobre conseguiu arrecadar mais de... E é outro filme horrível. É outro filme ruim. Que também é caça-níquel demais. Caça-níquel demais. Não tem nenhum personagem legalzinho. No máximo, essa criança ali que o pai tá segurando. Esse patinho verde aí. 4 vezes o valor do seu orçamento. Então você pode chamar a Illumination de muitas coisas, menos de burra, porque dinheiro ela sabe fazer. E agora uma conclusão depois de analisar todos os 6 filmes do Minionverso. O melhor é definitivamente o primeiro, pois é o que... Primeiro. Esse daí é a maldição da franquia grande. Toda franquia grande é o primeiro melhor filme.
melhor consegue desenvolver a sua mensagem, os seus personagens e a relação entre eles. E a aparição dos Minions é muito bem colocada, com eles ajudando o Gru em seus planos. É realmente tudo muito bem construído. Em Meu Malvado Favorito 2, o filme tem um pouco mais de humor e de Minions, e esse também funciona muito bem, com o romance entre o Gru e a Lucy tendo sido muito bem escrito. Porém, quando cheguei em Minions, a vaca vai pro brejo, pois a Illumination percebeu que não precisava contar uma boa história pra fazer dinheiro. Era só colocar vários curtas juntos, colocar muitos Minions fazendo coisas idiotas e jogar no cinema que ia fazer dinheiro. O mais triste disso tudo é ver filmes incríveis como Gato de Botas 2 arrecadando 400... Ideia de desanimar a pessoa. Gato de Botas 2 é um puta de um filmaço, arrecadando menos do que esses filmes caça-níquel, idiota da pior empresa de filmes, animações da atualidade, comparado com as outras. As outras, ela não chega perto nenhuma das outras. Tem Mario de bom. 80 milhões de bilheteria, sendo que o filme é uma verdadeira obra de arte, e depois ver filmes asquerosos como Meu Malvado Favorito 4 arrecadando mais de 900 milhões. Isso é lamentável, rapaziada. E por hoje é só, pessoal. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Peço por favor para que você deixe um like e um comentário falando a sua opinião sobre essa saga. Me siga no Instagram e é isso. Fique com Deus, que é a base de tudo, e tchau! Fica você com Deus também. Adorei seu vídeo e volto a postar com mais frequência, viu? E tchau. Fui.